Passo do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura e a gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e o patrocínio do Banco Itaú e da White Martins. Conta com o apoio do Grupo Globo, Pernambucanas, Rede e Val Grupo. O frevo é de perder os sapatos, mas não a majestade. Invisibilizadas durante muito tempo em diversos campos históricos e por vezes tendo até que se apresentar com outro nome para não envergonhar a família, elas seguiram resistindo e fervendo cada vez mais com o passar dos anos. São Isabels, Maiaras, Simones, Emilaines, Reivas e tantas outras rainhas do passo que, com muito rojão e muita tesoura, abrem alas para a representatividade e resistência feminina no frevo, que durante muitos anos foi considerada uma manifestação masculina e viril. Eu sou Anne Costa, artista da dança, coordenadora da Escola Passo do Frevo, e este é o 3º episódio da 5ª temporada do podcast Espalhando Brasa. Hoje a nossa conversa é com ela, que é passista, foi 2 vezes rainha do Carnaval do Recife, em 2002 e 2004, e atualmente comanda o projeto Eu Rainhas. Renche Reiva, é um prazer tê-la conosco, obrigada pela presença. E eu desejo uma ótima conversa para a gente. Obrigadíssima pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui nesse espaço. É um espaço de tanta representatividade para o frevo, que faz essa integração com a comunidade. E estar aqui com você, que também está na luta junto conosco aí na dança, também ao longo do tempo. Então, esse bate-papo já está sendo maravilhoso. Que massa, Reiva. Obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos começar lá pelo início, né? Então, bora. Pelo comecinho. Como é que foi esse envolvimento com o frevo? Como é que foi essa construção, de saídas de territórios, de acessos, até chegar nesse título de Rainha do Carnaval? Então, Anne, quando a gente fala de trajetória, eu começo, na verdade, com uma brincadeira de criança, lá por volta aí dos meus 7, 8 anos. E que eu costumo brincar que eu dava muito trabalho, eu estudava numa escola de freiras e dava muito trabalho às freiras, porque eu gostava muito de mobilizar todo mundo para dançar, e vamos fazer uma coreografiazinha aqui, uma coreografia ali e tal. Então, a gente brinca que é a agitadora cultural, Então, Sim. Vamos começar a fazer essas brincadeiras. E até na própria rua começar a mobilizar as pessoas para dançar. Tem uma música bacana, vamos fazer essa coreografia e tal. Isso no bairro que tu morava? Isso no bairro que eu morava. Eu sou de Tegipió, que aí brinco que não é pior, como diz a música da deusa do mercado de São José, mas ela é a deusa do mercado de São José, dá licença, é isso. Tegipió é pior. Não, gente, não é pior. Não é pior, é isso aí. E aí eu comecei em Tegipió, que não tinha um cenário, um cenário cultural, de fato, dentro daquela região, mais próximo que a gente tinha ali no bairro, Estância, Jardim de São Paulo. Mas aí, dentro desse olhar, uma vizinha minha, com um olhar muito, muito sensível, viu que eu tinha uma forte aptidão para a dança e me convidou para sair de Tegipió e ir para Olinda, onde, no final das contas, naquela época, lá nos anos de 1990, era o berço, de fato e direito, da cultura. A gente tinha domingueiras espetaculares na época, com Dona Selma, do Coco, onde a gente tinha a oportunidade também de cirandas, enfim. A gente tinha muita coisa, maracatu, uma atuação muito forte do Nação Pernambuco. Total. O Nação Pernambuco, naquela época, acho que foi o boom do Nação Pernambuco, sim, podemos assim dizer, E aí, dentro desse cenário, ela me convidou para ir para uma domingueira do Nação, que nessa época era no próprio mercado Eufrásio Barbosa. E aí eu fui participar, disse, vamos lá ver o que vai dar certo. E aí fui com minha mãe, a primeira vez que eu tinha ido com a minha mãe, juntamente com essa minha vizinha, chamada Andresa. E aí participei do primeiro domingo, da primeira domingueira. E aí fiquei encantada com aquilo, Todo mundo era sempre... O Nação sempre apresentava uma coreografia nova, sempre o espetáculo dele por completo. E ficava sempre as pessoas abaixo do palco, dançando, replicando as coreografias, Que aí era o que a gente costuma dizer, naquela época, a gente não frequentava as escolas para poder aprender a dançar. A gente aprendia, de fato, na rua ou nesses espaços, que era bastante corriqueiro. Então, a minha formação é a formação de popular exatamente porque eu frequentava esses espaços. E aí, o meu primeiro espaço foi lá o Mercado Eufrásio, onde eu tive a oportunidade de conhecer aí a Amélia Veloso, e conhecer outras pessoas ali.
E comecei, então, conheci lá também Cide Cavalcante, que hoje lidera o bloco lírico O Bonde, né? E fiz parte do Bonde na sua versão inicial, porque, através dali, ele tinha um grupo de dança dentro de Olinda, que era a Companhia de Artes Cênicas de Olinda, que ele fazia apresentações, né? E tinha também desenvolveu também o Bonde de Olinda. E depois ele saiu do Centro Histórico e foi para o Complexo de Salgadinho, que aí ele era professor na época da Rede Municipal de Artes, e a gente conseguiu, né, um local somente específico para artes. E lá, aos 15, a gente fez um projeto, e com 15 anos eu me tornei monitora de danças populares. Então, a minha primeira formação foi nessa trajetória aqui, né, entre idas e vindas de Sergipe para Olinda. Então, a gente conseguiu fazer aí polos de dança dentro das escolas municipais de Olinda, e aí se apresentavam sempre ao final do término, né, do ano letivo, se apresentavam juntos. Então, dentro dali de Salgadinho saíram grandes estrelas que hoje estão abrilhantando a dança, né, dentro desse projeto. E aí, de lá, um amigo, Marcelo Canuto, que fazia um papel de Mateus lá no Clube Vassourinha, junto com o CIA Brasil por Dança, dizendo: estão precisando de uma bailarina para estrear o espetáculo. Só que aí, vai lá fazer o teste, vamos lá. De frevo, esse aí era só frevo. E a CIA Brasil por Dança era conhecida como o grupo de frevo do Vassourinhas, mas eles estavam lançando um espetáculo de danças populares, no contexto geral. E aí, estão precisando de uma pessoa, então vamos lá, né, dar uma olhada para ver o que nada vai acontecer. E aí eu fui, na época, Amélia, e volto a me encontrar com a Amélia Veloso, porque a Amélia Veloso estava fazendo a coreografia do CIA Brasil por Dança. E aí começa a desenvolver uma história com o CIA Brasil por Dança, e é onde eu tenho o primeiro contato aí com a mestra Adriana do Frevo, né? Também hoje uma maravilhosa, salve Adriana. Salve a mestra, é uma super referência para nós, né? Principalmente para nós passistas e mulheres aí nessa trajetória do frevo, que eu costumo brincar que ela tem a metodologia do nascimento do passo ali, a ferro e fogo. E aí, de lá, eu tive aí, esse mesmo pessoa, Marcelo Canuto, me convidou para poder frequentar a Cacau, que é a Companhia de Artes da Cidade Alta de Olinda, que é uma dissidência do Balé Popular do Recife em Olinda, através de Pedro Pernambuco e Carmen Queiroz. E aí também passei uma temporada com eles, fazendo essa trajetória. Logo depois, dentro nessa mesma época, eu tive aí a oportunidade também de ser convidada por um aluno meu, que era do projeto, para poder participar do Deveras, né, que era no Pina, outro polo de referência também de cultura popular, e uma grande escola, né, através do Deveras, que não tem uma sede própria, mas tem aí a oportunidade de ensaiar na escola municipal, na escola que era o Assis Chateaubriand, e aí entender um pouco mais daquele universo da cultura também do Deveras, e de uma forma de dançar deverianas, como hoje a gente costuma dizer, deverianas de ser. Dali eu tive aí um contato com dentro desses 3 grupos, né, eu indo participando simultaneamente desses 3 grupos. Aí teve um aniversário de lançamento da Escola Municipal de Frevo. E dentro desse lançamento da Escola Municipal de Frevo, eu estava vestida de rainha do maracatu, que era uma roupa de estopa que a gente tinha na época. Isso tu estava participando desse lançamento com que grupo, em que contexto? Eu estava com a Companhia de Artes da Cidade Alta de Olinda com Cide Cavalcante. E aí, Nascimento chamou vários grupos para poder fazer o lançamento da escola, né, da estrutura física da escola. E aí, nessa estrutura física, foi quando eu tive o primeiro contato com o mestre Nascimento. Então, isso vamos combinar, né? Isso eu estava bem novinha, e eu tinha na casa aí entre os seus 16, 17 anos. Então, chegando lá, tive o primeiro contato com ele, a gente dançou maracatu, nada com frevo. Até então, só sabia fazer a tesoura, ponta de pé, calcanhar, e tá tudo certo, era coisas muito mais básicas. E aí foi quando, dançando, o mestre fez: olha, eu te convido para participar das nossas aulas, né? Vim participar aqui das aulas conosco. Já tinha algumas pessoas que também já estavam, né, na escola, já iam começar a ingressar, e aí eu ingressei junto na escola, fazendo aulas regulares na escola, onde a gente tinha aula sempre de segunda a sexta, mas aí a gente escolhia 2 dias na semana, e eu fazia terças e quintas com o professor Miro Dense, meu mestre.
Quando a gente terminava as aulas, na parte de baixo, a gente dava a aula em cima, né, no primeiro pavimento, na aula embaixo a gente tinha depois a continuidade, que era quando a gente tinha aulas sobre, não só sobre danças populares, mas também sobre como consertar sombrinhas, como fazer estandartes. As mães, né, que ficavam sempre esperando os filhos, faziam sempre a parte de confecção de roupas. Então, o Nascimento, ele era muito preocupado com a cadeia criativa, né? A mãe está lá embaixo? Tá, mas está fazendo o quê? Não, a mãe pode produzir um estandarte. Pode fazer, né? Pode produzir um estandarte, pode produzir uma roupa. Qual é o adereço que a gente vai criar hoje? O que ela pode bordar uma sombrinha, né? Então, a gente conseguiu aí, na verdade, trazer... Aí eu migrei para a Escola Municipal de Frevo e frequentando todos esses espaços simultaneamente. O negócio era puxado. Mas naquela época a gente só dançava. Muita saúde, gente. É sobre isso. A gente só dançava, estudava. Então, estava tudo tranquilo, tudo certinho. Quanto mais, melhor, né? Exato. Até porque, uma vez que a gente começava a fazer as buscas, né, a primeira busca que a gente fazia... É um processo que a gente costuma dizer que é uma coisa que vai puxando uma outra, né? Você vai num espaço, você vai lá no mestre Salustiano, começa a ter uma aula de maracatu rural, e você começa a ter uma aula de sambada, você vai para uma sambada e você, opa, cara, você passa o dia inteiro, a noite inteira na sambada, sai no outro dia assim feliz, e você assim, ainda está faltando aprender aquele passo, e você tem que voltar de novo para poder fazer aula. Então, assim, naquela época era sede por conhecimento, né, porque era um processo de formação. Como naquela época a gente não tinha, de fato, só tinha como referência a Escola Municipal de Frevo, e a gente não tinha ainda, né, universidade em dança aqui em Recife, porque a gente tinha que ir ou para a Bahia ou para São Paulo. Bem depois desse processo. Que veio bem depois desse processo. Já tinha uma história de pessoas de luta e resistência que já vinham nessa pisada, né, para que pudesse se configurar aí hoje a grande conquista que é ter a universidade em dança aqui na cidade. E então a gente tinha que beber da cultura popular. Então vai ter uma ciranda de Ilha de Itamaracá. Corre, vamos todo mundo para a ciranda, porque é importante que a gente tenha a oportunidade de ver quais são os passos que vão se desenvolvendo. Então, as minhas primeiras escolas, podemos assim dizer, eu posso dizer que são os territórios, de fato, de dança popular, né, hoje muito bem representados aí, mas também esses mestres que foram me conduzindo e me levando para outros espaços, né? Porque naquela época a gente fazia aula com uma pessoa, depois ia para um outro espaço, e você conhecia um outro grupo, e aí qual era o forte daquele grupo? O forte do Brincantes, né? Brincantes, tive uma passagem de aula com Brincantes, e aí conheci o mestre Aécio e Sandro, que hoje o meu chachado, eu devo boa parte dele a eles, né, que tive um curso com eles na escola, na Biblioteca 13 de Maio, que eles ministraram um curso na época com Brincantes, e aí eu fui desenvolvendo, sempre fui curioso, sempre buscando aí outros espaços para que a gente pudesse desenvolver. E aí, entrando na escola de frevo, foi curioso, né, porque entrando na escola de frevo, aí o mestre olhava para mim e fazia assim, né, olhava, aí disse, rapaz, essa menina tem uma coisa diferente, né? Na época, bem magrinha, né, umas pernas, né, bem torneadas, ele fez, rapaz, tem uma coisa diferente aqui nessa menina. E aí ele chegou para minha mãe, junto com Landinha, né, a mestra Landinha, também um salve para a mestra Landinha. Salve, mestra Landinha. É uma super guerreira em defesa, inclusive, dessa trajetória do mestre. Chegou para minha mãe e fez assim, olha, o mestre queria conversar com você, né? Eu disse, então tá bom, vamos lá. E aí o mestre disse, olha, eu quero contar com sua ajuda, porque eu preciso eleger uma passista representante da Escola de Frevo no Rainha do Carnaval. A gente precisa tirar esse negócio de modelos, né? Não tem esse negócio mais de modelo, a gente precisa eleger uma passista. E aí minha mãe olhou, meio desconfiada, fez, olha, não sei se isso vai dar certo. E vamos tentar? Vamos. Aí me fizeram o convite, né? Olha, você vai ser treinada a partir de agora para que você possa ser eleita uma rainha do Carnaval. Foi em que ano, tu lembras? Meu primeiro ano de concurso, Anne, foi em 98. Isso aí, de 97 para 98. Então, assim, comecei basicamente ali em 95 a 96, então foi muito rápido tudo. E aí, quando foi em 98, ele já estava com essa ideia, né? A escola já estava nesse processo e tudo mais, então, vamos erguer essa ideia, vamos.
E aí a gente tinha as aulas de terças e quintas, mas o pós-aula, né, que seria a pós-graduação, né, tem outras informações. E aos sábados a gente tinha um grupo, que era o grupo das apresentações. E que aí a gente tinha Flairinha, tinha Flaira, tinha Érica, tinha Jefferson, tinha Eduardo, Lucélia, Ramos, Carlos, Ângela, isso entre os mestres, que eu hoje considero mestres, né, como Ângela, como Robson, como o próprio Mírio, como Gil, que hoje faz um trabalho belíssimo no Sertão, Lucélia e Eduardo no Guerreiros, junto com Mírio. E aí a gente todos reunidos numa sala no sábado, das 2 às 18 horas. Era um intensivão assim, de frevo, que ele botava cada um para escutar um frevo. Tinha que dançar um frevo inteiro. A gente tinha que cantar o frevo inteiro. E aí, toda uma didática, né, do método Nascimento, do passo. E aí, pós esses horários, aí eu ficava e eu não sabia andar de salto, né, amiga? Porque a pessoa só andava... E essa questão do salto, né, gente? Como um elemento aí meio obrigatório da participação. Na época, era um elemento obrigatório porque condizia à questão da estética, da beleza, principalmente para dar classe e elegância para a mulher, né? E aí, nos concursos, se tinha muito essa questão do desfile com o salto alto. Sim. E aí eu tinha que trazer o frevo com esse novo elemento. E aí a gente passava aí umas 2 horinhas, né, com o mestre tentando primeiro andar, né, se equilibrar em cima dele, porque não é fácil, porque ele tira ali de todo o eixo, e ter a possibilidade de desenvolver os passos e ir criando, de acordo com a dificuldade de cada passo, também ir adaptando a esse novo elemento. Então, foi um belo aprendizado. Nossa, muita coisa, né? E tu citou aí na tua trajetória a importância, né, de mulheres como Amélia Veloso, como a Adriana do Frevo, como a própria mestra Landinha, né? Como é que tu percebe, Reiva, essa atuação da mulher passista, assim, né, numa representação política mesmo? Como é que elas atuam? O que é que elas podem trazer também para a sociedade de aprendizado, sabe? Tu já tinha um pensamento quando tu começou a perceber a atuação dessas mulheres sobre isso, ou isso foi algo que foi vindo com o tempo e o amadurecimento? Como era essa tua percepção? Eu acho que quando a gente está naquela época, quando a gente está envolvida de fato, né, a gente não consegue perceber o quão forte é ter essas mulheres como uma representatividade. Sim. Até porque também naquele momento histórico, se a gente for trazer historicamente falando, sempre era uma referência de que o mestre estava à frente, né, tinha sempre um mestre, uma figura masculina à frente, né, nesses espaços, e que tinham voz e vez, né? E a mulher ainda não tinha essa oportunidade de estar à frente desses espaços. Quando a gente vai amadurecendo e a gente vai estudando um pouco mais, entendendo um pouco mais a complexidade do que é a comunidade do frevo, entendendo quais os espaços que cada um percorre e o quão importante é a sua trajetória, porque acho que o frevo me traz essa reflexão, né, de o quão importante eu sou, né, com a minha trajetória e o quão eu faço parte dessa comunidade e o quanto isso incentiva outras pessoas e futuras gerações, sabe? Então, naquela época a gente não tinha essa dimensão. Eu acho que a gente consegue ter um pouco mais dessa dimensão vindo aqui mais para os anos 2000, e aí, anos 2000 que eu falo, assim, meados dele, né, porque a gente está aqui em 2023, mas eu acho que dos últimos 10 anos, dos últimos 13 anos, a gente consegue começar a falar um pouco mais disso de uma forma muito mais clara. Eu acho que a gente consegue entender qual é essa representatividade e essa importância. Não é estar na frente ou atrás de um mestre, mas estar ao lado, porque quando a gente fala não só do frevo, mas quando eu falo de dança num contexto geral, e aí eu pego, por exemplo, referências de comum, o mestre Nascimento do Passo, eu pego, por exemplo, o próprio mestre Madureira, né, André Madureira, do Balé Popular do Recife. A gente consegue entender que, ao lado deles, tiveram companheiras com uma trajetória extremamente forte,
mulheres de muita resistência, de muita luta, que além de serem esposas, mas elas tinham também esse lugar de incentivar outras a permanecerem, de resistência, de estarem sempre em contínua atividade e de organização, né? de organizar as pessoas, do cuidado, do tete-a-tete com cada aluno. Então, quando a gente fala de referências do frevo, a gente fala muito nesse sentido, né? E eu, por exemplo, a Adriana, para mim, é uma referência de força. Sim. E o que eu levo, inclusive, tanto ela quanto o Mestre do Nascimento, para a vida. E aí eu vou te dar um breve assunto. Sabe aquele dia que você está assim, morrendo de medo de uma ação, e aí você fica assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí você pensa, fazendo uma reflexão, você está no seu ambiente de trabalho, diz, nossa, estou super travada, eu não vou conseguir, isso aqui não vai dar certo. E aí te imagina numa roda de frevo, né? Que é um ambiente mais democrático que existe, que é onde você tem a possibilidade de fazer exatamente o que você quer, como você quer, porque é o teu momento, é o momento do passista, com você mesmo. E aí, o Nascimento tinha uma história que ele dizia assim, todo mundo lá morrendo de medo atrás da roda, né? Aqui atrás, e todo mundo só acompanhando os passinhos, ele, bora! Vai fulaninho, chamava por nome, né? Quando as pessoas não iam, ele passava delicadamente e empurrava. E fazia Delicadamente. Delicadamente fazia assim, vai! E esse vai é a mola propulsora para tudo hoje na minha vida. É como a Adriana, quando ela abria, fechava as sombrinhas, dizia, bora! Né? Vamos! Pra Convocou, frente! né? É chamar para junto, sabe? De trazer essas pessoas para junto e dizer, vamos que nós podemos mais. E essa experiência da Adriana é singular, porque quando a gente fala do ambiente de nascimento, né, do passista de Recife, que tem um outro território, né, ele conquista outros territórios para a dança. E quando eu falo de um território bem rua, né, que é o território de Olinda, do passista de Olinda, sim. E que você vê uma mulher liderando 100 passistas numa agremiação tão tradicional quanto Vassouras, e que ela fecha a sombrinha e grita, vamos avançar, e aquela leva vai junto, é de extrema significância, sabe? Sim, é muito simbólico, né? Isso reflete... E para você ver como isso reverbera na sua vida até hoje, né? Para além de um momento artístico, para além de um momento cênico, né? É um momento é um estímulo que vai marca, né? Tá na pele, tá na memória corporal. E como a gente percebe hoje, por exemplo, eu faço hoje locução do Pátio de São Pedro no Carnaval. E quando você olha, 15 horas, você vê uma Zenaide Bezerra pronta para dar o seu melhor no Pátio de São Pedro, às 15 horas, num sol que Deus dá. E dança divinamente, assim, com os alunos, e vai de ônibus, volta de ônibus e está com o melhor sorriso, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje a gente consegue reconhecer e enxergar melhor esses espaços e o quão representa essas mulheres nesses espaços, principalmente pela liderança e pela força e pela resistência que elas têm. Sim, Reiva, obrigada. É sobre isso também. Tu falou, e a próxima pergunta tinha a ver um pouco com esse exemplo, né, pessoal desse perfil do passista, né, que se assemelha muito a um perfil de atleta, né, que é de investimento, de muita técnica, de correr sempre atrás de uma perfeição, né, de execução, que a gente sabe bem como é a lida, né, a prática, a repetição, o investimento naquilo. E tu falou sobre essa, para mim não tem exemplo mais simbólico do que esse momento que você recorta uma atitude que ela tinha na rua, né, que você traz para a sua vida. Mas vamos falar um pouquinho da construção desse sonho, né, do ser rainha, porque não foi algo que nasceu de você, né? Foi uma potencialidade que o mestre Nascimento do Passo enxergou ali, né, naquela pessoa, aquela aluna que estava chegando. Como foi que isso passou a ser o sonho, né, ou projeto de vida, né, levando em consideração que a gente teve, sei lá, uns 4 anos, né, de 98, onde começou a tua preparação, até o primeiro título em 2002. Como é que foi essa construção? Que investimento foi esse, né, de saúde mental, de recurso financeiro, de família, né? Não tem como a gente não falar do apoio da família, né? Como é que isso virou
o motivo, assim, da tua vida? Então, Anny, como bem pontuado, isso não era uma meta, não era um sonho, não era uma meta, não era um sonho, né? Não era um sonho. O que eu entendia como sonho é que eu gostaria de ter a oportunidade de viver de arte, né? Muito sonhadora, né? Todos nós queremos viver de arte, aquela coisa que, nossa, eu quero aparecer na televisão, eu quero, né, naquela época você se esperava ser reconhecida, eu quero ser Cláudia Raia, né? Quero estar nesses espaços, né? Pernas grossas eu já tinha, boca grande também já tinha, só me faltava o glamour dela. É tudo isso. Só me falta uma oportunidade de só ali me na falta Globo, oportunidade, exatamente. Mas não estava na configuração, de fato, assim, como sonho de ser rainha do carnaval. Foi me dado um desafio. E eu, como boa aluna, adoro um desafio, sabe? A pessoa não gosta de desafio, eu não gosto de ser desafiada nem um pouco, então faz parte um pouco aí da personalidade. E aí isso fez com que eu absorvesse a ideia, eu comprei a ideia, porque a gente já tinha aí a oportunidade de ter tido uma experiência anterior com a Janaína, que também era da escola do mestre, porventura na época, e na Encruzilhada. E aí ela chegou a ser rainha do carnaval, mas ela não tinha a parte do passo necessariamente, né? Ela era modelo, então foi para fazer aulas com Nascimento, mas ela não desenvolveu a aptidão do passista. E ele queria muito que ele tivesse uma representatividade de uma passista dentro dessa história, né? Não uma modelo passista, sim, e sim uma passista que se tornasse uma modelo, né? Que fosse o processo contrário. Então, é engraçado que foi um processo muito bonito de desabrochar na vida, porque isso me trouxe, primeiro, uma questão de vaidades, porque eu andava de sandália lepe-lepe, calção voador. O que é sandália lepe-lepe, gente? Como chama? Showboy. Aquela sandalinha showboy, com cabelo amarrado, assim, não sabia o que era maquiagem, num batom vermelho jamais, entendeu? Já ela não vive sem. Um salto, nossa, nunca no Brasil, né? E aí eu tive a oportunidade de começar a me desenvolver para este olhar, né? A tentar me olhar primeiro e dizer assim, olha, convite para o desabrochar, né? Então eu tive pessoas que puderam me ajudar nisso. Obviamente que, primeiramente, eu tive um apoio de dentro de casa que foi muito bacana. Minha mãe sempre foi eu costumo dizer que eu posso vencer algumas batalhas, né? Mas a guerra é sempre ela que está à frente liderando. Ela é uma Adriana do Frevo, uma mestra Landinha também, assim, sempre à frente no comando, no gerenciamento de tudo, de dizer bora. Nos momentos mais difíceis é que está ali, sempre segurando a onda. Então, minha família me ajudou muito nesse processo. Apesar de não ter muitas condições para poder também fazer muita coisa, mas é aquele famoso, a gente faz com o que a gente tem, né? O famoso laissez-faire, o menos com mais. Então, se a gente precisa fazer, na época, precisava ir para a academia para poder pegar peso. Ok, vamos pegar peso, vamos tentar fazer. Então, eu contei com uma pessoa, cheguei lá para o cara da academia e disse, por favor, me ajuda, eu preciso ficar um pouquinho mais forte. E aí, super me ajudou nos treinos. E aí, eu fui contando com ajudas, eu fui contando com anjos, né? Dentro desses anjos, eu tive aí, na verdade, Nascimento, que foi a primeira pessoa que me olhou e disse, sim, é você. Né? Então, eu fui eleita, né? Primeiro por ele. E era isso, era uma pessoa da escola que as atenções ficavam naquela pessoa, o investimento era direcionado para aquela pessoa? O Nascimento sempre foi muito democrático, e muito cuidadoso no olhar, né? A ponto que o método hoje, se você para perceber, ele consegue trazer em cada passista, ele deixa um legado. Olha, você, Anny, é responsável pelo passo Mulher Pernambucana. Ele é seu. Então, você, Landinha, Milena, vão ser as pessoas que vão divulgar esse passo Mulher Pernambucana para a vida inteira. Eu tenho o rojão. Quem faz o melhor rojão aqui da sala? É fulaninho. Então, hoje é isso. O passista Zé, por exemplo, né? Ele criou o passo do Zé.
Ele olhou e fez um passo, que ele fez, opa, esse passo é aqui, ó. Vou batizar em seu nome, passista. É o passo do Zé. Então, ele sempre foi muito generoso, essa é a palavra que estava me fugindo, ele teve sempre um olhar muito generoso para isso. Então, quando ele olhava para uma pessoa, ele sabia, de forma muito visionária, identificar qual era o potencial daquela pessoa e estimular. E a mim, ele me deu essa incumbência. E aí eu tive uma ajuda de Zenaide, que na época era a diretora da escola, que me ajudava principalmente com a questão de oralidade. A Landinha, que me ajudava nas caídas dos saltos, porque, né, eu caía, ela estava aqui sempre segurando, né, vamos, Reiva, levanta, Reiva, e ajudando nisso. Aí o primeiro ano foi traumático, porque aí, sabe como é? Cabelo cacheado, aí passam aquela escova, né? Aquela final da assim, década de 90. Final da década de 90, e aquele molde de cabelo que você precisa estar sempre com o cabelo liso para ficar dentro de uma estética. As violências, né, que a gente sofre. E aí a pessoa fez o primeiro concurso do Rainha do Carnaval dela, que foi, aí vem as partes engraçadas, né? Porque sempre tem uma coisa engraçada. Então, eu fui para o Rainha do Carnaval, que eram 250 mulheres, era mulher para tudo quanto era lado. Primeira seleção aonde? No Forte 5 Pontas. O Forte 5 Pontas fazia isso, um monte de mulher, tudo de biquíni, salto alto, e fazia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí o mestre, volte para lá. Eu disse, mestre, deixa eu ir. Ele, volte. Aí eu lá com o meu cabelo presinho, que na época cabelo crespo tinha que andar preso, né? Isso. Sim. A gente dava cabelo preso e tal. E aí passei na primeira seleção, passei na segunda, na última seleção. Eu encontrei, né, com a minha sandalinha básica, aquela minha carinha de sono, cabelo coque, com um coquezinho feito e tal. E aí meu pai e minha mãe de um lado, meu Nascimento e Landinha do outro, e eu, 6 horas da manhã, andando no Recife Antigo, entrando no Teatro Apolo, fechou, eu lembro como hoje. Quando eu boto o pezinho, aí vem uma mulher maravilhosa, assim, né, enorme, com cabelo, né, gigante, assim, parecia uma ramalha. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Claro que eu não vou, se mexe, licença. E voltei. Aí ele me puxou pelo coque, assim, para dentro daquela salinha ali, mocinha, baiô, sapato e palco. Mas a mulher era uma das concorrentes também? Era uma das concorrentes, né? E assim... Aquele momento que você dá aquele uma... aquele momento que eu sou assim... tem nem graça, né? Assim? Tem nem graça, amiga, né? Fala, né? Vamos lá. E aí fiquei entre as 12 candidatas nesse ano. E aí o que foi muito bacana, né? No primeiro ano eu tive essa parte do cabelo, que era uma homenagem aos índios. E a gente foi muito bem conduzido dentro do concurso por Marta Reis, que é uma pessoa que, inclusive, é fundamental também na minha vida, porque ela me ensinou muito, principalmente sobre questões de noção de passarela, de porte e elegância. Então, Marta era uma sumidade na época. Era não, né? Porque ela está viva, me perdoe, Marta. Mas era uma sumidade nesse assunto, porque Marta tem uma trajetória, como uma mulher negra, tem uma trajetória de passarela muito forte, né? Dentro aqui da cidade. E ela frequentava espaços que, na época, né, redigidos aí por uma loja, né, de roupas femininas que dominava os concursos na época, e ela tinha essa incidência muito forte, de uma presença muito marcante, né? Marta, super alta, negra, bonita, super, né? E campeoníssima aí de concursos de fantasias no baile municipal. E ela nos introduziu para esse universo de forma brilhante. Mas aí tinha a parte da estética, que ela fez essa malvadeza. Não foi ela, mas era na época a exigência padrão do concurso, de poder fazer os cabelos lisos. E aí a homenagem era às tribos indígenas, e fomos lá para dar das tribos indígenas, só que meu cabelo, sabe como é, né? Esse cabelo sem nada, química nenhuma, o cabelo foi... E aí botaram um olho azul em mim, que o olho azul baixou, aquela coisa, enfim. Primeiro ano, ok, valeu a experiência, foi massa. E o mestre, o que precisamos fazer para o próximo ano? Vamos chamar mais gente para ir lá acoplar. E aí eu tive uma outra anja, que chama-se Silvana Henri, que também era a diretora, foi uma nova diretora da escola de frevo, que ela fez assim, vou te dar um banho de estúdio. E eu falei assim, sério, né? A primeira vez que eu fui fazer a minha unha, eu chorava, que estavam mexendo na minha unha, mexendo nos meus cabelos, né?
E aí ela me deu um banho, literalmente um banho de... Mas aí mexendo com aquela perspectiva do alisamento ou dando uma hidratação? Não, na verdade era muito mais... Cachos... naquela época a gente usava relaxamentos, né? Sim. A gente deixava relaxamentos, botava química. Hoje a gente faz o processo de desconstrução disso. É quanto mais natural, melhor. Mas naquela época a gente precisava pelo menos deixar os cachos mais soltos. Sim. Essa era a intenção. Passei por esse processo. Isso aí. E aí eu consegui deixar então cachos mais definidos, eu fui um pouco mais para uma parte mais estética, então houve um investimento maior, né, de tempo perante a isso. E aí no ano 2000 eu empatei com uma amiga minha, Margarete Alves, que dançava comigo no Balé de Veras. A gente ficou empatadíssimas, assim, as duas. Mas empatadas no primeiro lugar? Como foi isso? Foi bem isso. O ano anterior, eu ganhou Érica Benício, e aí, no final das contas, eu não tive uma classificação muito boa, mas também puderam, a mulher ainda descabelada daquele jeito, ninguém ia para frente, mas está tudo certo. Valeu a experiência. Em construção. A florzinha desabrochando, é isso, né? A gente testou a primeira vez, não deu certo, próximo, vamos testar o próximo. E aí, no outro ano, eu fiz toda essa preparação, e aí eu empatei com Margarete. Nossa, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Porque as duas foram super bem. E aí, na hora do desempate, Margarete tinha sido, o ano anterior, tinha sido a princesa. E aí deram, no ano 2000, a Margarete o título de Rainha do Carnaval. E um marco, né? Porque, assim, foi também era também uma passista, né, da comunidade da Brasília Teimosa. Então, eu fiquei super eufórica, obviamente, e levei o título de princesa ali com muito louvor, né? Quem princesa é esse aqui. Certo, 99, né? A primeira princesa. Esse aqui é ano 2000, zerado. E aí, tudo bem, beleza, fizemos aí, então, nossa trajetória e tudo mais, tranquilo. Nesse mesmo ano, eu achei... Aí o mestre, não vai parar por aí, não. No dia seguinte, tinha um concurso do Garota Recifolia. E o Recifolia era um carnaval fora de época, representação de blocos. Sim. E tudo mais. E aí, fiz, vamos tentar. Eu disse, ok, vamos tentar. E aí, eu já estava inscrita, já tinha passado para a final, estava tudo certo. E aí, cheguei lá no concurso, aí quando eles botaram, Romildo Alves, na época, produzia, eles botaram um salto bem fininho, sabe aquele salto agulha, para a gente dançar frevo? E era algo padronizado também. Total padronizado, mas aí os meus cachos permaneceram nesse dia. E aí, quando eu dou a primeira tesoura, o sapato sai do meu pé. Ele fica enganchado no tornozelo. E aí eu olho para o meu lado esquerdo, tá a minha mãe com uma tia minha, a minha mãe apavorada, gritando dance, 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 dance. Nascimento do outro lado, gritando dance, dance, dance. Todo mundo começou a gritar. Mas por que tu deu uma travada na hora? O que foi que aconteceu, gente? Vamos lá, você está dançando, você está chegando, você chega e se apresenta. Aí daqui a primeira coisa que você... Aí voa uma coisa de você, né? E você fala assim, o que é que eu faço agora? Né? E aí todo mundo começou a gritar, disse, quer saber? Vamos se divertir. E aí eu dancei. E aquele... Com o sapato pendurado. Com o sapato pendurado. Fiz lá minhas tramelas, minhas todas. E o povo gritando, aquela coisa, aquela euforia. E saí super feliz com o resultado. E todo mundo dizendo, já ganhou, já ganhou, já ganhou. E eu aqui, isso, né? E aí terminei levando o segundo lugar também neste ano. Porque aí quem levou foi Anne. Não fui eu, não tá, foi gente? Você. Não foi a Anne. A Anne hoje, inclusive, apresenta um programa de televisão, né, aqui em TV local. E a Anne levou, né, esse título. E aí eu fiz, ok, né, vamos para o próximo ano. E no ano subsequente, 2000. Tu já estava também, pelo que eu estou percebendo, nessa altura do campeonato? Então, o que é bacana frisar, sabe? O Rainha do Carnaval nunca foi uma competição, que eu acho que é o que é mais gostoso. Quando você vai para um tipo de evento como esse, para uma representação, você está ali, que foi uma das coisas que o mestre sempre dizia, vá para curtir, vá para brincar, para deixar o seu legado ali, para deixar a sua marca, assim, essa menina aqui, o nome dela é Renche Reiva, ela é da Escola Municipal de Frevo. Então, o intuito era esse, era de ir para se divertir, para curtir, sabe, para deixar a sua marca.
né, que era um processo de construção que trazia também uma força atrelada à Escola Municipal de Frevo. Né? Então, tudo era aqui um pouco estrategicamente construído. Então, eu não ia pela competição, apesar de, né, não me sentir muito bem desafiada e de estar nesse lugar de forma muito, muito cautelosa, mas eu não tinha aquela coisa, eu preciso. Não, isso ok, deu certo, massa, mas também deu certo, beleza, vamos ao próximo. E aí, no ano 2001, me inscrevi de novo, vai lá, persistência. Características, inclusive, que me fazem a vida inteira, persistência. E aí, em 2001, eu estava na Brasília Teimosa, visitando Margarete, porque durante o reinado dela, ela engravidou. E aí eu fui visitar o filho de Margarete, e aí, chegando lá, eu recebo uma ligação da irmã de Margarete, para Margarete. Ela fez, olha, Reiva está aqui me visitando. Cara, eu não te liguei para isso, não. Reiva tem que estar aqui no teatro. Estão chamando o nome dela e ela não está aqui. Eu perdi a seleção do Rainha do Carnaval em 2001. Fato é que essa loucura, eu tive que ligar para os meus pais, para eles arrumarem de qualquer jeito, de qualquer forma, para chegarem no teatro, no Hermilo, e eu tentar sair da Brasília Teimosa e chegar lá. A ponto de conseguir ainda, de trocar de roupa, chegar lá e dizer assim, me apresentei. Quando eu botei os pés, que eu cheguei, que eu estava botando o batom, meu nome tinha acabado de ser sido anunciado e eu já não conseguia mais entrar. Nossa. Frustração, pem. Aquela pessoa fala assim, nossa, perdi a oportunidade, o ano passado eu fui princesa, que reza a lenda das rainhas do carnaval, que quem é princesa o ano anterior, no ano subsequente, rainha. Bate o rainha do carnaval. Puts. Aquela tristeza tomou conta, esse cara, eu não quero saber mais de concurso, eu não quero saber de nada. Gente. O mestre, não é assim não. Não, que é isso, jamais. Você vai participar, sim, de concurso. E aí, uma vizinha minha, né, eu tinha me mudado já para São Martim, e aí tinha uma vizinha minha que era muito incentivadora, né, gostava muito. E aí ela começou a ir junto com o Nascimento, começou a me inscrever em outros concursos, junto com minha mãe Landinha, e eu aqui, gente, não vou escrever não. Aí me inscreveram no Rainha do Frevo, que era um concurso de garotas que dançavam frevo na feijoada do rei Reginaldo Rossi. E aí eu fui lá. Um evento privado. Evento privado, nada a ver com nada a ver. E aí levei o danado do título lá. Beleza, ok. E aí eu disse, tá bom, minha gente, chega por hoje, né? Deixa eu dançar, deixa eu fazer minhas danças normais. E aí a minha vizinha fez, não, você vai participar de outro evento como rainha. Você vai levar. E aí ela chega com um recorte do jornal, Garota Camburão. Ela disse, tá de brincadeira, gente, não é possível, né? Garota Camburão da Alegria. Disse, gente, você está pensando, vai ser uma garota dentro do camburão. Define. Né? Define como camburão, vai ser como isso, é isso, né? Não, é representante do bloco, o Camburão da Alegria, vai sair no último domingo, coisa e tal. Você tem que ir, você não vai deixar de participar de concurso, você está... né? Aí o mestre, você vai. Eu gosto da orquestra, da Polícia Militar, é um momento da gente se confraternizar, vou levar todos os passistas da escola, vamos todo mundo me ajeitar para a Reiva. Gente, ele realmente mobilizou. E aí o pessoal dançando embaixo, se divertindo com a orquestra. E aí foi a parte do concurso, eu fui lá, dancei, não sei o que, levei o danado Garota Camburão da Alegria. Mas não foi passeando no Camburão da Alegria. Como? O medo batia no corpo inteiro que ela fosse dentro do Camburão, né? Mas ela não foi, ela foi no trio, muito Sim. bem, obrigada, muito bem tratada por todos os coronéis, né? Muito obrigada por tudo sempre. Né? E aí, de lá, foi quando eu recebi o convite para participar, representando a Polícia Militar de Pernambuco, para o Miss Pernambuco deste ano, 2001. E aí, dentro das seletivas, fiquei até o 6º lugar, e depois, aí, que nesse ano, quem ganhou foi Débora Dag, minha amada e estimada Débora Dag, que levou aí o título. 2002. E aí, vamos, Reiva? Claro que só um recorte, o Miss Pernambuco, aquele... Não, Miss Pernambuco nada a ver com... Nada a ver com frevo, foi a passista que adentrou no universo, Sim. né,
no universo das passarelas. E aí é onde esse recorte é bacana que você faz, que aí é quando a gente tem essa possibilidade de migrar para outro lugar, né? Sim. E de você ser multifacetado e conseguir fazer várias coisas. Sim. E de se perceber também o quanto que você pode ocupar esses outros lugares, né? Então, entenda, aquela menininha que andava de coque, como é? Lepe-lepe. Lepe-lepe, eu chamo de lepe-lepe. É, sandalinha showboy, com calça, né, shortzinho voador de jogador de futebol. Eis que em 2001 ela já estava no Miss Pernambuco, assim, né? Então, a gente não... foi tudo muito rápido, as coisas foram acontecendo, o desabrochar foi muito rápido. Em 2002... Sim, essa data é importante, né? Aí, chega aí, conta. 2002 vem a confusão, tem história, viu? Faz 3 podcasts, brincadeiras. Em 2002, foi assim, a gente teve vários... tem alguns recortes, né? Em 2002, a gente teve uma mudança... a gente teve uma mudança política, né, na política cultural. A gente teve uma mudança dentro das governanças. O Carnaval do Recife veio com uma outra proposta, né, que foi a introdução do Carnaval multicultural. Multicultural, sim. E aí veio aí uma perspectiva de que, em mudança do concurso do Rei e Rainha do Carnaval, não vamos ter mais mulheres. Vamos ter ou não vamos ter mulheres com salto? Vamos ter ou não vamos ter mulheres com maiô, biquíni? Enfim, polêmicas. E Marta Reis enlouquecida, porque a comunidade, no final das contas, estava pedindo uma mudança no concurso. Porque até então, mesmo que você representasse o frevo, você entrava naquele padrão que o concurso pedia, que era maiô, salto alto, maquiagem, cabelos lisos e tal. E aí, vale a pena perceber que essa introdução, por exemplo, principalmente de mulheres negras e que dançam no concurso, elas começaram a acontecer fortemente a partir de 99. Porque aí eu posso citar algumas. Ana Paula Santana, que é do Daruê, né? Que passou muito tempo durante o período do Daruê, hoje está no Rei Tupinambá. Então, a gente tem Abdoan, a gente teve Raquel, a própria Raquel, que também foi rainha do Carnaval. Sim. Então, a gente teve o Baquinaré, posso dizer assim, né? O Baquinaré em peso, nessa época, estava botando suas bailarinas para concorrer. Né? Então, era uma outra forma de dizer assim, olha... Mulheres negras, sim. A gente tá aqui. E do nosso jeito, sabe? Então, foi muito bacana também dessa forma de se mostrar para o concurso, sabe? E né? se posicionar. Exato. Demarcar território, sempre disputando aí os espaços. É isso aí. Eu costumo dizer, não disputando esse espaço, mas se afirmando nesses espaços, né? E aí, em 2002, com essas mudanças, então, foi dito, olha, o concurso vai ficar de uma outra forma. A gente vai pedir para que venham em trajes de folião, fique mais leve. E vocês, primeira passagem de salto, e a outra passagem, que é o individual, você pode vir de sapatilha, descalça, como você achar melhor. E aí, eu, nessa época, com pouca grana, né, aquele famoso, a gente, como bom trajetória de passista, a gente, no final dos contos, dançava muito para ganhar seus 15, 25 reais, o pãozinho com queijo e o famoso copinho de Guaraná. Juntando ali uma grana, peguei uma roupa que era do Cia Brasil por Dança, que eu tinha saído em Vassoura no ano anterior, reformulei rapidamente, ali botei só uns paetezinhos ali. O pessoal do Deveras, Sérgio, que é maquiador do Deveras, fez, olha, eu te dou a maquiagem. Aí me deu a maquiagem, e fui com a cara e com a coragem. Mestre Nascimento, reboca todo mundo para o Pátio São Pedro, vamos embora, tô seguindo. A caravana. E nisso já tinha também outras meninas envolvidas também do Rainha do Carnaval, no Rainha do Carnaval da Escola Municipal de Frevo. Então, é o efeito que a primeira causa para poder, né, desencadear outras e encorajar outras. Sim. Né? E aí eu acho que esse é um papel muito importante que dentro da escola que foi desenvolvido. Né? Esse poder dizer assim, olha... Ela foi, você também tem que ir, gente. Ela falou, você também tem que ir, né? E aí, chegando lá, no ano de 2002, aí fui agraciada com o título, junto com o Ivanildo Plínio, que também foi um outro furacão como rei, que passou aí dentro dessa jornada, né, da história do reinado, do rei e rainha do Carnaval, que lá um cidadão de Suape, que veio despretensiosamente concorrer ao rei e rainha do Carnaval e bateu esse título aí, né, sendo
aí o primeiro, considerados aí o ano 2002, o rei e rainha elege os seus monarcas, né? Primeiro casal de bailarinas monarcas. Então, esse é um primeiro título que a gente leva aí. E aí a gente fez essa primeira jornada, né, com muito louvor, e abençoada e agraciada aí pelo Nascimento do Paço, né, que trilhou, né, nos ajudou bastante também nessa trajetória. E fizemos aí um primeiro reinado muito bacana. Quando foi no segundo ano, naquela época, a gente podia se reeleger no ano subsequente. Mas aí eu preferi não ir e Ivanildo seguiu. Mas aí quem foi, na verdade, eleito foi o irmão dele, junto com Nilvânia, que aí era uma passista já do Baquinaré, uma negra espetacular. E aí Nilvânia... Foi Nilvânia, sim? Estou confundindo com a Cíntia. Foi Nilvânia, está certo, Nilvânia. E aí a gente passou para Nilvânia, a Nilvânia para Hildo, o título em 2003. Quando foi em 2004, antes de 2004, ele falou assim, vamos buscar de volta, né? O que você acha? E Ivanildo me conhece, assim, a gente tem um caso de irmandade, assim, que ele falou assim, você não vai buscar de volta, eu tenho certeza que você não vai. Eu fiz, Ivanildo, não me desafie, Ivanildo Plínio. Ele, você não vai buscar de volta. Eu disse, tá bom, vou. E aí a gente se candidatou novamente em 2004, e aí um raio caiu no mesmo lugar 2 vezes, né? Porque a gente foi eleito novamente juntos. Sendo o casal aí dentro da trajetória eleito 2 vezes, o mesmo casal, os únicos, né, dentro dessa trajetória. E a gente fez um reinado em 2004 muito bacana, assim, porque a gente já entendia, já sabia onde é que estava cada coisa, o mecanismo, como funcionava. Então, foi uma delícia poder dividir 2004. E depois disso, a partir de 2005, eu comecei a pegar outros caminhos. E aí ainda fiz uma concorrência em 2006, mas aí depois não quis avançar mais com o assunto e fui sempre nessa construção da dança, indo aí para as companhias de dança, participando com bandas. E teve uma época que eu terminei saindo um pouquinho do país, fazendo uma temporada com o pessoal do Andarilho, na época do Movimento Pro Criança, e fui levando outras vertentes, aí indo um pouquinho para a área de vídeos, né, fazendo vídeos, fazendo fotos e fazendo passarela. Então, posso te dizer que a passista foi desabrochando e foi tomando outras proporções, né? Ela foi ganhando outros espaços. E aí, ao longo dessa trajetória, a gente, no final das contas, conversando assim, né, conversando com alguns amigos, e eu fiz, Riva, puxa, a gente acompanha você há tanto tempo, cara, conta essa história. Conta essa história. Não, gente, tem história para contar não, né? Tem história para contar não. E aí, ao longo desse tempo, eu fui só catalogando as coisas, né? Organizando bem esse material e tentando aí construir um novo caminhar, né? Porque a gente sabe, Anne, que ao longo desse caminhar da dança, para alguns existe os padrões estéticos, que nós, como bailarinos, somos muito cobrados por essa questão da estética. Sim. Acho que naquela época muito mais, né, porque a gente tinha, obviamente, uma questão principalmente de padrões de beleza, a gente precisava ter Inclusive, são relações muito cruéis, né? Total, né? Que a gente inicia muito nova na dança, muito novos, né? E o quanto que isso pode não ser saudável, essa construção, ela pode te afetar profundamente. Então, acho que esse processo, né, do entendimento, acho que trazendo um pouco para a tua pergunta bem inicial, esse processo de que quando a gente está começando a dançar e que a gente é muito cobrado pela estética, pelo corpo, por uma abertura perfeita, por uma ponta perfeita, né? Por uma performance perfeita, e que ao passar do tempo, o corpo ele vai também tomando outras proporções e você precisa entender que o teu corpo, você precisa dançar a dança do teu corpo. Sim. É isso. É né? isso. E hoje a gente tem, no final das contas, um frevo para todos os corpos. Não o mesmo que frevo bom. de antes, né, que a gente trazia talvez aí muito mais a questão performática. Sim. Era muito forte isso, mas acho que hoje a gente consegue ver beleza em todos os corpos e ver frevos em todos os corpos. Né? Eu acho que o frevo traz essa democratização para os corpos como dança. Isso, Reiva. E pensando assim nesses outros percursos, né, que teu corpo ele foi conquistando através da dança, né, a dança que proporciona tantos aprendizados para a gente. Como é que o frevo ele foi estruturante na construção dessa atuação política que tu tem atualmente, né, o teu envolvimento com os movimentos da cidade, né, é muito importante frisar
que você é uma grande mobilizadora, né? Que a sua importância hoje em dia, dentro desses espaços, articulando, relembrando a importância de estar junto, da coletividade, de caminhar. Em que momento da tua vida tu começou a se perceber ocupando esses espaços e sentindo, né? Sentindo isso reverberando e você devolvendo para essa atuação. Aí vamos voltar lá no início da nossa conversa. Vamos. Quando se você se identifica com o fato de juntar pessoas para dançar, e eu trouxe isso como uma, né, anarquista cultural que brincava, né? Eu trago, acho que desse momento. Né? Eu sempre gostei de pessoas. Pessoas sempre foi um objetivo, sabe? Conquistar pessoas. Minha mãe costuma dizer assim, nossa, você gosta do sim, né? Eu disse, não, mãe, eu gosto de conquistar as pessoas, sabe? Trazer a pessoa para junto. Às vezes eu brinco muito. Quer me conhecer? Não pergunta a ninguém, não. Chega junto de mim. Porque é esse momento, esse entrelaço de você estar tendo a oportunidade de dizer quem você é, de olhar no olho, dizer, né, os objetivos se cruzarem, dizer, poxa, a gente tem uma coisa bacana e a gente pode construir algo junto. Então, acho que um recorte está nessa época, que veio muito forte aí ao longo, né, da minha trajetória, de representante de turma, né, aquela de estar mobilizando as pessoas, vote em mim, vem aqui, não sei o que, tá. E na dança, o convidar para dançar, né? É o famoso convidar para dançar, de a gente poder, vamos junto, né? De convidar as pessoas para esse momento. Acho que me trouxe esse poder de articulação. Acho que a articulação vem desse pulsar, né, da dança, de convidar para dançar, de vir comigo, vamos aqui. Vim olhar. Não, mas eu não quero dançar. Não, mas vim olhar. Daqui a pouco está com o ombrinho aqui assim, ó. E fluiu. Eita, Reiva, bem que você me disse. Então, acho que um outro recorte está nisso. Mas eu acho que o olhar político na dança, necessariamente, ele surge muito de uma cultura do deveras, né? Eu participo até hoje do Deveras, entre as minhas idas e vindas. É engraçado que todo mundo lá diz assim, aqui no Deveras é uma casa que você vem, bebe, volta quando dá e volta de novo. Então, a gente sempre revisita esse lugar, né? A gente diz que é um templo sagrado que a gente revisita. Então, acho que lá é um local que lá, estar numa comunidade de muita força, de muita representatividade cultural, me fez um olhar mais aguçado para esse ser dançante que é político, desse corpo dançante que é político, sim, que ele tem voz e vez e que precisa ocupar alguns espaços que se faz necessário para que as pessoas comecem a enxergar esse segmento com um outro olhar. Então, acho que é através desse envolvimento, de chegar junto e dizer, olha, vamos ali, custa nada, é só ouvir, faz parte, bora. Então, acho que é meio que por aí. Que massa, muito bonito. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, eu vou fazer um bate-bola bem rapidinho com você. Algumas perguntas com respostas curtas que venham a ser a sua mente, tá? Qual foi o melhor carnaval da tua vida? Eita! Tadã. Pergunta cruel, né? Não fui eu, só estou seguindo o roteiro. Acho que foi, Mas, vamos lá. Acho que 2004 foi um carnaval muito marcante, né? Que foi um carnaval cheio de adversidades, assim, para a constituição dele, na verdade. Minha mãe estava hospitalizada com meningite na época e até para me inscrever para o Rainha foi toda uma luta, né? Cheguei no último horário, enfim. E dentro aí o processo de seleção, né, a gente teve um acidente de carro também, enfim. Nossa. Coisas que acontecem, né, de histórias de rainha do carnaval. Mas acho que 2004, em conseguir ter a oportunidade de estar na abertura do carnaval, assim, sabe? E no dia seguinte, no galo da madrugada, minha mãe no chão ao lado, consegui, depois de um processo de meningite, e a gente tá ali. Acho que 2004 foi um ano marcante. E agora um passo a passo em cima, rápido. Vai! Qual o teu estandarte? O
frevo. O frevo. E em que tu espalha brasa? Eita. São tantas coisas. Diz aquela que a gente pode levar ao ar. Trazendo o espalha-brasa, acho que espalhando brasa numa perspectiva uma perspectiva bacana, eu acho que é agregar pessoas. Sou ponte. Que massa, Reiva. Obrigada. Eu que agradeço. Pela conversa. Eu sou sua fã. Né? Somos. Eu acho que é importante reforçar esse lugar de admiração também pela sua atuação, pela sua construção, por tudo que você representa para tantas gerações, né, de passistas, de pessoas atuantes na dança. Então, obrigada pela presença. E isso, gente. Finalizando aqui mais um Espalhando Brasa. É nóis. Tamo juntos sempre.